Olá, meus irmãos, eu me chamo Dofanitinha de Monjá, vocês estão no canal Segredos da Iaô. Vamos lá para mais um vídeo. Hoje o assunto abordado vai ser a diferença entre os cultos de Ifá, entre o culto tradicional ao orixá e entre o culto do candomblé. Tá, meus irmãos? Desde já eu vou deixar os meus agradecimentos para os irmãos que fazem parte do grupo Segredos da Iaô. Né? Essa foi uma dúvida que surgiu lá, assim como também já surgiu nos meus seguidores, nos irmãos aqui do canal do YouTube, também os seguidores do Facebook, tá? Que é Ingrid Tavares, e tem o grupo de estudos no Facebook que se chama também Segredos da Iaô. Então, essa dúvida da diferença dos cultos, ela surgiu no grupo do WhatsApp, nós tivemos aí a colaboração e a ajuda de um dos irmãos que já é iniciado no culto tradicional, no culto de Ifá, né? E através de todo o conhecimento que eu venho adquirindo juntamente com as orientações e os ensinamentos compartilhados lá, me possibilitou estar aqui hoje gravando esse vídeo para vocês e tirando as dúvidas que eu tenho certeza que é de muitos irmãos que já vêm me perguntando aí no particular, tá? Então, vamos lá tirar essas dúvidas e adquirir um pouquinho mais de informação e conhecimento, tá, meus irmãos? Espero que vocês gostem. Desde já peço para que vocês deixem o like de vocês, para que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, aqueles que não são inscritos, ativem o sininho para receber novas notificações. E os que são inscritos, meu muito obrigado, tá? A bênção de todos, que Mãe Mão já nos abençoe todos os dias, tá? Então, irmãos, o culto de Ifá, né? O que é o culto de Ifá, tá? O culto de Ifá significa o quê? O culto de Ifá é a sabedoria divina, né? A filosofia de vida, tá? Deixada por Olodumare. Olodumare é o Deus Supremo, o Deus Criador, tá? Então, Olodumare deixa a filosofia de vida, filosofia divina, né? Para Orunmila, para que ele seja o porta-voz, para que através dessa divindade nós tenhamos acesso, tá, à sabedoria de Orunmila deixada por Olodumare, por esse Deus divino. Então vamos lá, vamos entender, né? Você vai se iniciar para Ifá, significa que você também vai estar se iniciando a divindade Orunmila, tá? Então, se iniciar para Ifá significa estar se iniciando para a divindade, para o orixá Orunmila, que é o orixá da sabedoria, tá? Através dessa iniciação, você vai ter acesso à sabedoria, né? E as orientações dessa divindade, Orunmila, tá? Como que você vai ter acesso? Então, existe uma ritualística chamada Itefá, aonde você passa pelo ritual de Itefá e a partir dali você vai estar sendo consagrado a fazer parte do culto de Ifá, né? Quando é feita a sua iniciação, no momento da sua iniciação, é sacado um Odu de destino, que seria um Odu fixo, é aquele Odu ao qual nós nascemos com ele, onde ele vai trazer as orientações e as determinações sobre o nosso futuro, sobre Euós, conhecido aqui no Brasil como Kizila, né, aquilo que nós não devemos praticar e não devemos fazer, assim como eles também podem trazer orientações sobre outras divindades às quais nós podemos e temos a necessidade de nos iniciarmos, tá? Existem também cultos paralelos, que são, por exemplo, culto às Iás, às Iami, culto a Ebeorum, que é a Sociedade do Céu, culto a Egungun, que é a ancestralidade, né? E a minha ancestralidade feminina, o culto a Egungun, que também é um culto à nossa ancestralidade, tá? Nós temos a iniciação para a Sociedade Obone, tá? Então são cultos distintos que estão dentro do culto tradicional. Vocês vão entender. Vocês vão perceber que ao longo da explicação, o culto a Ifá e o culto tradicional ao orixá, embora sejam cultos distintos, cultos diferentes, né? Eles se completam, tá? Eles literalmente eles se completam, tá bom? Então, você fez a iniciação para Ifá, passou pelo ritual de Itefá,
foi sacado o seu destino, né, o seu Odu de destino, aonde vai trazer essas orientações. E também, através desse Odu, vai vir falando sobre o sacerdócio. Se você tem ou não o cargo de sacerdócio dentro do culto de Ifá, tá? Somente dentro do culto de Ifá. Depois vocês vão entender mais à frente. Então, quais são os cargos que existem dentro do culto de Itefá? Né? Dentro do culto de Ifá, perdão. Nós temos o cargo de Babalaô, né? Que é o cargo maior, o cargo mais alto que se tem dentro do culto de Ifá, aonde ele pode fazer iniciação de outros filhos e também pode fazer toda a ritualística que nós sabemos, ebós, boris, assentamentos, assentaê de algumas divindades, né, das divindades. Então ele tem toda a autonomia para fazer toda a ritualística. Nós temos o Awo Elegant, tá? Awo Elegant é um cargo masculino para aqueles que têm o sacerdócio, né? Que o Odu traz o cargo de sacerdócio, aonde a partir da sua iniciação, né? Ele começa então a se dedicar, a estudar, a buscar conhecimento através da própria família a qual ele pertence, porque o culto a Ifá é um culto muito familiar, tá? Então, aquele Babalaô e a família a qual ele pertence vai começar então a passar ensinamentos para ele, né? Conhecimento para que ele exerça esse cargo. É um Awo Elegant, então ele pode fazer ele pode consultar o oráculo Opele ou o oráculo Ikin. Também pode consultar o Merindilogum, que são os búzios, tá? Através disso, orientar e ajudar aqueles que buscarem por ajuda, né? Através de várias ritualísticas, como por exemplo, ebó, bori, dentre outros, né? Que envolve, porém, ele não vai poder iniciar outra pessoa. O Awo Elegant, ele não pode iniciar outra pessoa, mas ele tem acesso a esses oráculos e também a várias autonomia para fazer várias ritualísticas. Para as mulheres, existe o cargo de Ianinfá, que é o mesmo processo do Awo Elegant. Ela vai ter acesso ao oráculo, ao Peleifá, ao Merindilogum, né? E também vai poder fazer uma série de ritualísticas, porém, ela não tem autonomia para iniciar ninguém, né? Isso é feito pelo Babalaô, tá, meus irmãos? Então, partindo do entendimento do que são esses 3 cargos e do que eles podem e não podem, vamos entender sobre as orientações que são trazidas, né, pelo Odu, que é sacado no momento da sua iniciação. Então, o Odu trouxe, né, como orientação que você deve se iniciar para outra divindade sem ser a que você já se iniciou, que é Orumilá. A partir desse momento, né, quando você tem necessidade de se iniciar para uma outra divindade, você então está entrando dentro do culto tradicional ao orixá. O que é o culto tradicional ao orixá? É o culto que engloba iniciações distintas para as divindades. Ou seja, existe o culto dentro do culto tradicional, existe o culto único, exclusivo e próprio de Oxum, né? Único, exclusivo e próprio de Xangô, de Exu, de Inhansã, de Ogum, entendeu? Então, são cultos próprios para cada orixá. Vamos lá. Traz essas orientações, o Odu, né? Se você precisa se iniciar para uma outra divindade, para um outro culto, um outro orixá. Assim como também ele pode dizer se você precisa se iniciar para uma dessas sociedades as quais eu falei para você. Sociedade do Ebeorum, Sociedade Obone, né? Para o culto das Iamins, culto a Egungun, tá? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo. Eu joguei e o Odu que foi sacado, né, foi o Odu Oxê. Dentro do Odu Oxê, uma das divindades que responde é Oxum e Exu Odara.
Aí, Dofanitinha, você também precisa se iniciar para essas duas divindades. Para quê? Para que você traga mais equilíbrio para o seu Ori, mais plenitude para a sua vida, né? Para que tudo fique ali cada vez mais em ordem e encaminhado, tá? Aí eu vou então estar entrando no culto tradicional porque eu vou precisar me iniciar para Oxum. Entrei para me iniciar, né, no culto de Oxum. No momento da iniciação, é sacado um Odu, um Odu dentre os 16, aonde esse Odu vai trazer também orientações sobre as quisilas, né, sobre aquilo que eu não devo fazer, tá? Ou atitudes que eu não devo agir ou tomar, né? E vai dizer também se eu tenho cargo de sacerdócio dentro do culto de Oxum, tá? Vocês percebem que são cultos distintos, então é totalmente diferente do candomblé, nós vamos chegar lá. Então vai dizer se eu tenho cargo de sacerdócio dentro do culto de Oxum. Se eu tenho cargo de sacerdócio, o mesmo processo. Eu vou estudar, vou me dedicar, né? Vou seguir orientações dentro daquela minha família de axé, tá? Dentro o que o meu babalaô fala. Para quê? Para depois de uns anos, depois de um tempo, não tem um tempo determinado, um tempo fixo, tá? Como no candomblé, para você se tornar um sacerdote daquele culto. O que vai determinar se você tem ou não condições de exercer esse cargo de sacerdócio, né? Exercer essa função, vai ser a sua dedicação, a sua entrega, o seu conhecimento, discernimento. E quem vai dizer se você pode ou não exercer esse cargo, né? No momento, se você está apto ou não, vai ser o seu babalaô junto aos mais velhos, né? Da sua casa de axé, aonde você vai estar passando, vamos botar assim, por alguns testes, né? Para eles dizerem se você está apto ou não a ser um sacerdote daquele culto ao qual, né, por exemplo, eu seria o de Oxum, o exemplo que eu dei, para dizer se eu estou apta a exercer o sacerdócio dentro do culto de Oxum, tá? Então isso vai tudo depender do nosso conhecimento, aprendizado, determinação, né, e dedicação, tá? Para que o nosso sacerdócio diga. Também precisei me iniciar para o culto de Exu, né? Então, eu vou estar me iniciando para o culto de Exu dentro do culto tradicional ao orixá. É um culto único e próprio de Exu. É o mesmo processo, vai ser sacado um Odu dentre os 16 para saber se eu tenho cargo, né, de sacerdócio dentro do culto de Exu ou se eu só preciso cultuar, né, me iniciar para trazer aquela energia para o meu Ori, para minha vida, ou se eu também tenho cargo dentro daquele culto. Se eu tiver, o processo é o mesmo. Dedicação, aprendizado, até chegar a um dado momento ao qual o seu babalaô, o seu mais velho da sua família de axé, vai dizer se você estaria apto ou não a exercer o cargo de sacerdócio dentro do culto de Ifá. Então, meus irmãos, vocês percebem que são cultos distintos, né? Então, o fato de você ter um cargo de sacerdócio dentro do culto tradicional não quer dizer, né, que a pessoa vai estar apta a iniciar outra para toda e qualquer divindade, né? A pessoa ela só vai poder iniciar se ela for iniciada dentro daquele culto. E aí vem a regra básica, né? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, se eu me iniciei para Ifá, eu me iniciei para Oxum, eu me iniciei para Exu, eu só vou, e sou uma Yaninfá, sou uma sacerdotisa, né? Dentro do culto tradicional, eu vou poder iniciar outras pessoas para Oxum e poderia iniciar outras pessoas para Exu, se assim o meu babalaô me disser que eu estou apta a isso, independente do tempo de iniciada que eu tenha, tá? Como eu disse, dedicação, conhecimento, aprendizado, discernimento, coerência, né? Tudo na nossa vida precisa ter coerência, tá? Isso dentro do culto tradicional. Dentro do culto a Ifá, eu me torno uma Yaninfá, porém, eu não vou poder iniciar ninguém para o culto de Ifá, para Orumilá, tá? Então, vocês percebem que são sim cultos distintos, porém, cultos que se completam, tá? Vamos lá, para ficar bem entendido. Me iniciei para o culto de Ifá.
sou uma sacerdotisa. O meu Odu disse que eu sou uma sacerdotisa. Eu me torno uma Ianinfá e não posso iniciar pessoas para o culto de Ifá. Porém, eu tenho acesso ao oráculo, o Pelemerim de Logum, ao Iquim. Posso cuidar das pessoas dentre uma série de ritualísticas, porém eu não posso iniciar ninguém para Ifá, tá? Para o culto a Orumilá, para a divindade Orumilá. Fui iniciada dentro do culto tradicional ao orixá, né? O Odu que foi sacado na minha iniciação a Ifá disse que eu preciso me iniciar para outras divindades. Então, eu estou no culto tradicional, onde eu precisei me iniciar para Oxum e para Exu. Dentre os Odus sacados, nesses cultos distintos, disse que eu sou uma sacerdote, uma sacerdotisa, né, de Oxum e de Exu. Então, eu poderei iniciar pessoas dentro do culto de Oxum e dentro do culto de Exu, somente, né? Ah, precisei me iniciar para uma sociedade de Belorum, mesmo processo. Odu é sacado, saber se eu sou uma sacerdotisa daquela sociedade, para que futuramente, através de conhecimento e sabedoria, eu possa iniciar pessoas para este determinado culto, tá, irmãos? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí no canal. Vamos falar então sobre o culto ao candomblé. Só um minuto. Oi, irmãos, é o baby. Então, dentro do culto do candomblé, o processo é diferente. Por quê? Você vai fazer a consulta oracular, é jogado Merim de Logum, é jogado os búzios, né? Esse jogo, ele vai trazer o Odu que está regendo o presente, a sua vida no presente, na atualidade, tá? E esse Odu, ele vai trazer qual orixá, né? Dentro do candomblé é dito que você é como se você nascesse predestinada a um orixá, né? Eu explico sobre isso num outro vídeo, né? Ao qual eu não entendo, diante de tudo que eu estudei, que seja dessa forma, nós nascermos predestinadas a um orixá. Porque como ao longo do vídeo eu acabei explicando para vocês, muitas vezes existe a necessidade da iniciação para outros orixás para que a gente tenha aí o equilíbrio que a gente precisa. Dentro do culto do candomblé, como é feito, né? Feita a consulta oracular, o sacerdote, né, que tem um vasto conhecimento, ele vai dizer para você qual orixá que está respondendo dentre aquele Odu que foi sacado no presente, pois é um Odu transitório, não é um Odu que fala do Odu do seu destino, da sua vida. E ele vai te dar orientação para qual orixá você precisa ser iniciado. Tá? Feito essa iniciação, então é passado, aí passa um ano, você tem que pagar a sua obrigação de um ano, passa 3 anos desde a sua iniciação, você paga a obrigação de 3 anos, tem casas que pagam com 5 anos, né? 5 anos paga e depois você paga a sua obrigação de 7 anos. O que é pagar a obrigação? Você vai passar por uma ritualística, né? Dentro da sua casa de axé, para que seja apurado que você deu a sua obrigação, você deu satisfação, né, tanto ao orixá quanto à sociedade espiritual ao qual você frequenta, de que você está ali, digamos assim, avançando, tá? Dentro da espiritualidade da maioridade, né? A maioridade dentro do culto do candomblé, dentro da espiritualidade, da visão do candomblé, ela é com 7 anos de santo. Então, com 7 anos de santo, você se torna um mais velho, tá? Um ebome. E muitas vezes, né, as pessoas já saem dali ganhando a sua bandeja, né? A bandeja, ela tem um nome, dependendo da nação, de Oiê ou de Decá, né? E ela sairia dali, então, ou um sacerdote ou uma sacerdotisa, né? Muitas pessoas, erroneamente, não exercem o cargo de sacerdote somente tendo como ciência, né? Se esse cargo ele tá de fato no seu destino, né? Muitas pessoas já o exercem só pelo simples fato de completar os 7 anos de santo e de pagar essa obrigação, se acham apto então a exercer o cargo de sacerdócio e cuidar de outras pessoas, fazendo então iniciação. Vamos dar um exemplo meu novamente.
Eu me iniciei há 1 ano e 6 meses, né? Então, quando eu completar a maioridade, os 7 anos desde a minha iniciação, eu vou dar uma obrigação, vou pagar uma obrigação dentro do culto do candomblé, né? Aonde eu venho, onde eu pretendo, estou fazendo isso diariamente, adquirir informação, conhecimento, né, com os meus mais velhos, e aprender ao longo desses anos, né, a jogar os búzios, porque eu já sei que eu tenho cargo de sacerdócio, tá? No meu destino. Então eu vou completar os meus 7 anos para a partir daí, junto com o conhecimento que eu preciso e tenho a necessidade de adquirir ao longo desses 7 anos, eu possa então estar exercendo o cargo, a função de sacerdócio dentro do culto do candomblé. Sendo que dentro do culto do candomblé, a partir desse momento, eu vou poder iniciar meus filhos a outras divindades. Ou seja, chegou uma pessoa de Oiá, eu vou poder iniciar para Oiá. Chegou uma pessoa de Xangô, eu vou poder iniciar para Xangô. De Oxóssi, eu vou poder iniciar para Oxóssi. De Ogum, vou poder iniciar para Ogum. Então, dentro do culto do candomblé, um único sacerdote inicia outras pessoas para várias divindades, para vários orixás. Não se existe cultos distintos, tá? A partir do momento que você se torna um sacerdote de candomblé, né? Você, ao longo desses anos, fez o assentamento, né? Para vários orixás, para que quando você chega aos seus 7 anos, você possa dar aquilo que você tem, você possa iniciar pessoas, né, para as divindades às quais você já fez ou a sua iniciação ou fez o assentamento às quais você cultua, tá? Então, é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aí no canal, não tem problema algum. Eu tô aqui super disposta a responder. Aqueles que gostaram do vídeo também, deixem seu feedback aí, é bom, né? A gente se dedica, a gente busca, a gente tenta compartilhar com vocês da melhor forma. Como eu sempre falo, não existe uma verdade absoluta, né? Nem em terras de Yorubás, onde saiu da onde veio a nossa raiz espiritual, a nossa raiz religiosa, tá? Nem lá existe uma verdade absoluta, uma vez que os cultos, eles são familiares e regionais, né? Eu tento só passar para vocês, como eu sempre falo, um pouco do que eu venho aprendendo, né? Um pouco da minha experiência, da minha concepção com relação a algumas coisas dentre a espiritualidade, tá, meus irmãos? É apenas isso. Um beijo e até o próximo vídeo.